Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 30 e 31, com os olhos bem abertos. Tanto pela manhã quanto à noite vamos falar sobre pão. Mas hoje um momento em especial, quando Jesus partia o pão. Lucas, capítulo 24, versos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. E então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Oremos. Ó Pai, continua a falar o nosso coração e a abrir os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Estes discípulos, dois deles, um dos quais sabemos o nome Cleopas, andaram de Jerusalém à cidade de Emaús, uma caminhada de cerca de 11 quilômetros e provavelmente uma caminhada de um dia inteiro. Enquanto iniciavam a caminhada, acompanhou-os Jesus, mas Jesus era glorificado e eles não haviam reconhecido. E começou um interessante diálogo a respeito das Escrituras e de tudo quanto Deus havia dito e ensinado. Eles não reconheceram Jesus, mas a voz, os ensinos, o aquecer do coração enquanto falava, era algo que não era comum naqueles dias, em nem tempo nenhum. Eles já haviam ouvido as histórias da ceia, do lava-pés, da prisão, da ressurreição. Era o burburinho que corria na cidade e era assim que eles estavam. Finalmente, chegando na cidade de Emaús, entraram na casa e convidaram Jesus para estar com eles e comer. Jesus sentou com eles e tomou o pão e deu graças e o partiu. E quando partiu, abriram os seus olhos. E é sobre isso que queremos refletir nesta manhã. E eu convido você para que façamos juntos essa jornada até Emaús e que possamos ser como aqueles que ali estavam e aprender mais e mais. Mas a primeira coisa que entendemos desse texto tão maravilhoso é como Jesus fez. Antes de partir o pão, ele ensinou. Isso mesmo, ensinou. Foram 11 quilômetros de ensino. Como que ir recitando as Escrituras, meus irmãos, verso a verso, texto a texto, o Senhor de toda a glória começou a explicar-lhes o plano da salvação. Jesus deu sentido a cada palavra da palavra de Deus, a cada profecia repetida, a cada ensino dado, como o povo saiu do Egito para a terra prometida e como o Messias havia de vir. O assunto era único na cidade, mas o conhecimento daquele, Jesus Cristo, falava com causa. A lição durou um dia, não foi sala de aula comum e nem o professor comum também. Cada plano, cada palavra, eu tenho que insistir, meus irmãos, não havia nenhum outro recurso pedagógico. Não havia PowerPoint, nem projetor, ou uma TV, ou mesmo foi simplesmente Jesus Cristo andando com dois discípulos, passo a passo, ensino após ensino. Sentido fazia sentido agora. Se os corações deles estavam pré-aquecidos, agora eles estavam em chamas. E essa é a ideia do texto bíblico, e é isso que a palavra de Deus deve fazer com nossos corações.
arder como estes arderam. E meus irmãos, antes de partir o pão, eles aqueceram os corações na fornalha da palavra de Deus. E então, Jesus Cristo foi convidado para estar com eles. Para mim, essa é uma das partes mais bonitas do texto. Jesus, como que fazendo o que ia adiante, foi interrompido por eles e disseram: fica conosco. Jesus é convidado, ele entrou, sentou-se. Perceba que Jesus sempre teve a alegria de estar com as pessoas, sempre. Nas casas, nas ruas, com o povo. Houve momentos isolados em que Jesus se isolou para orar. Mas ele gostava de gente, e gosta de povo, gosta de estar junto, como nós gostamos também. Neste tempo de pandemia, talvez o que mais faz o povo sofrer é não poder estar junto. E como já foi dito, comer de um prato que muitos têm saudade, que é aquele comer na casa dos outros, que é parecido com o risoto. Ir na casa dos outros, estar lá, compartilhar. Jesus amava fazer isso. E aqui mais uma vez, ele entrou porque foi convidado, entrou porque aqueles queriam que ele estivesse. Não existe igreja do eu sozinho, já falamos isso inúmeras vezes. Mas a comunhão, ela existe e ela precisa fazer parte. Por isso que a ceia é chamada de comunhão também. Por isso que a ceia é celebrada em unidade. Por isso que a ceia é a lembrança do que Jesus Cristo fez. Podem haver empecilhos ou discussões, ou até determinadas desavenças, mas jamais desunião. Não na igreja. Existe presença e unidade, mesmo na diversidade. E a melhor definição de igreja é onde 2 ou 3 estiverem juntos no meu nome. E ali naquela casa estavam 2 com Jesus, e no nome de Jesus. E então Jesus orou. Eu não preciso insistir muito nesse ponto, mas dar graças era hábito de todo judeu, e de Jesus ainda mais. Ele fez assim na multiplicação dos pães e dos peixes, deu graças e partiu. Fez assim na ceia, deu graças e partiu. E agora fazia de novo. Era comum agradecer o pão, e isso representava muitas coisas para a vida deles e para a nossa também. Representava reconhecer o autor e a fonte de toda a bênção, representada no alimento, pão. Vislumbrar a Deus e a si mesmo. Dar graças também é ato de humildade, é entender o sentido da vida, é reconhecer a boa mão de Deus, inclusive quando comemos pão. É viver lado a lado com Deus, e por isso ele orou e partiu o pão. É claro que o pão que temos agora, ele é apenas parecido com um pão que Jesus Cristo usava. Ele era mais rígido. Provavelmente Jesus, na época da ceia, ele não partiu o pão, ele quebrou o pão. Era como um biscoito assado, bem rígido. Partir o pão, porque geralmente ele era feito um tamanho maior, inclusive, muito maior do que esse, e então se partia os pedaços, onde se comia com outras coisas que houvesse na mesa, ou mesmo molhava em pouco de vinho. Ele partiu o pão. Agora aqui a gente precisa parar um pouco por causa da emoção daquela ocasião. 2 discípulos sentados a uma luz de uma lamparina, e Jesus Cristo então toma a iniciativa, o que não era comum aos convidados, pega o pão e depois de agradecer parte.
quando Jesus partiu aquele pão, meus irmãos, veio à mente daqueles homens muito mais do que uma refeição. Foi muito mais do que isso. Foi extraordinário o que eles viram, porque eles reviram. Foi o jeito, a entonação da voz. Lembrava daquele tempo onde tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos, e que Jesus partiu o pão e multiplicou para uma multidão. Fazia lembrança de como os discípulos falaram da ceia e do que acontecia naquela mesa. E quando o pão tomou outro significado, foi extraordinário, meus irmãos, porque eles viram que a glória do Senhor era real. Antes não podiam ver, talvez pelos seus pecados, talvez por suas faltas, talvez porque Jesus estava tão transformado por sua glória que eles não conseguiam entender. Mas a sua verdade era real, além do conhecimento deles. A sua glória era real, além do que eles podiam ver. A sua verdade era real, mas o seu gesto era comum, era pessoal e era tão simples. Era só um partir do pão. Mas não foi uma refeição comum, porque o convidado não era comum. Aqueles foram os primeiros a verem Jesus Cristo ressuscitado, e aquela era a primeira refeição que temos registro que Jesus fazia com seus discípulos. A primeira refeição. E então, depois de partir o pão, ele deu aos seus discípulos. Ele ofereceu um pedaço, como era comum, a cada um deles. E sabe que isso é extraordinário, porque naquele tempo o mestre geralmente comia antes de todo mundo. As pessoas de destaque, os governadores, reis, sempre eram os primeiros a comer. E Jesus Cristo, antes de comer, partilhava, compartilhava. Ele dava e doava. E começamos a entender que parte do ministério de Jesus era isso: doação, entrega, compartilhamento. Compartilhar a fé, os milagres, as bênçãos e o pão. E o pão. Compartilhar o pão é mais que distribuir alimentos, é dizer: você e eu somos irmãos, somos igreja, somos o povo de Deus. E então, depois que isso acontece, os olhos deles se abrem e eles reconhecem: este é Jesus. Diz a palavra de Deus que imediatamente Jesus desaparece. Lembro que aqui ele está glorificado, muito além da existência terrena, muito além do que nossa compreensão científica e racional pode compreender. Mas eu creio, meus irmãos, que aquele aquecer de coração foi necessário para a ignição da vida deles. Ou vocês acham que aqueles dois continuaram os mesmos? Quando eles diziam, nós aquecia os corações, foi um aquecimento de 11 quilômetros, que quando chegou naquele partir do pão, o coração deles estava em chamas, de amor a Deus, de reconhecimento pela graça e pelo sacrifício de Jesus, da demonstração do poder de Deus diante deles, na mais simples casa da pequena cidade de Emaús, num simples pão de cevada, tão comum a todos ali naquele lugar. Jesus desapareceu de suas vistas, mas jamais dos seus corações. Ceia também é para vermos a Jesus. Ceia é para lembrar o que Jesus Cristo fez por nós
e o seu sacrifício na cruz. Ceia para lembrar que Ele veio para salvar, mas ceia também é para que possamos abrir os nossos olhos mais e mais para ver o pão da vida.